Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Hoje nós vamos examinar as Escrituras no livro de Jó. Vamos pedir a direção do Senhor. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, dá-nos, Senhor, entendimento, discernimento e sabedoria nas Escrituras Sagradas. Nos alimenta, Senhor, na sã doutrina de Cristo. Nós te agradecemos, Pai. Amém. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nós não podemos deixar de salientar que a terra de Uz estava situada no deserto sírio, e deserto é sinônimo de sequidão, é sinônimo de esterilidade, onde não se produz nada. Mas, como Jó era um homem que servia a Deus de todo o seu coração, Deus era com ele e fazia o impossível se tornar possível. Agora, integridade e retidão, elas são praticamente sinônimos. Integridade, ela traz a honestidade. Retidão também, ela vem de uma pessoa correta, uma pessoa justa. Então, se complementam entre si, reto e íntegro. Uma pessoa inacatável. Mas o que é uma pessoa inacatável? Vamos trazer para os nossos dias. Inacatável é uma pessoa que, por exemplo, ela não vai dirigir sem um cinto de segurança. Ela não vai dirigir sem habilitação, não vai estacionar um carro na contramão, não vai passar num sinal vermelho, não vai usar a sua boca para denegrir a imagem de alguém, não vai usar seus pensamentos para maquinar o mal contra o próximo. São apenas algumas das virtudes daquele que é reto e íntegro. Temente a Deus é aquele que se sujeita a Deus, que não coloca em evidência suas vontades, mas sim a vontade de Deus para com a sua vida. E aquele que se desvia do mal. O que é se desviar do mal? Se eu sei que o Senhor Jesus, ele não está numa balada, por que eu vou estar numa balada? Se eu sei que naquele lugar vai haver alguma coisa ou alguém que possa desviar a minha comunhão para com Deus, eu não vou para aquele lugar. Eu vou procurar lugares onde o Senhor Jesus pode se encontrar, onde a presença de Deus ela é constante, efetiva e real. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Nós podemos ver aqui o amor de Jó pelos filhos, não o amor de palavras, porque dificilmente nós vamos encontrar um pai ou uma mãe que diz não amar os filhos, que diz não dar a vida pelos filhos, mas na prática isso pode ser muito diferente. Como que eu posso de fato externar o meu amor pelos meus filhos? Jó, ele se levantava de madrugada para orar.
para santificar os filhos. Talvez você tenha seus filhos perdidos nas drogas ou não parem em nenhum emprego. Talvez sua filha, ela não quer buscar os caminhos do Senhor, ela está de casamento em casamento, ela, aos seus olhos, ela não faz aquilo que você gostaria que ela fizesse. Então, eu pergunto para você, mãe, eu pergunto para você, pai, você tem apresentado seus filhos de madrugada? Você tem santificado eles a Deus de madrugada? Tem buscado por eles de madrugada? Em orações, em jejuns, para que a mão de Deus possa se mover para com eles? Será que esse amor não está sendo somente de lábios? Ah, mas eu faço tudo por eles. Tudo o quê? Faça como Jó, porque o próprio Deus, ele fez um raio-x da alma de Jó, homem reto e íntegro. E olha que Deus, ele conhece nossos corações, ele conhece nossos pensamentos. Ele jamais iria atribuir a Jó aquilo que não fosse fato e verdade. Você quer a conversão dos filhos? Você quer a conversão do marido, da esposa? Você quer reatar o seu casamento? Levante-se de madrugada. Faça como Jó, um exemplo de Jó. Jejuns, busca, e você vai ver a diferença que Deus vai fazer na sua vida. Por quê? A fé sem obras ela é morta. A fé sem obras é inútil. Fé ela é sinônimo de ação, é sinônimo de atitude. Então coloque em prática aquilo que você diz crer ou diz amar. Somente na prática você pode ter resultados. Talvez você tenha lutado com as forças do seu braço, com palavras, mas não espiritualmente com atitude, da forma como deveria fazer. Se você tem orado a Deus por uma resposta, eis aqui a resposta. Orar de madrugada, jejuns, súplicas a Deus. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Ou seja, em vão teme a Deus? Satanás queria insinuar que Jó só servia a Deus pelas bênçãos que Deus colocava. Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas era justamente o inverso. As bênçãos na vida de Jó eram apenas uma consequência da sua fidelidade, do seu temor a Deus. Satanás queria inverter os polos, dizendo que Jó só servia porque era abençoado, mas Jó era abençoado porque servia. Então o acusador, ele está a rodear a terra para achar uma brecha e acusar e desviar dos caminhos do Senhor. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Olha só a audácia do diabo perante Deus. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Deus, para contrariar o diabo, para provar para o diabo que
Jó não servia por causa das bênçãos, permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó possuía, exceto na alma dele. E Satanás, logicamente, foi correndo lá, né? Satanás não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente, então ele tem que ver para crer. E é interessante que nada acontece sem a permissão de Deus. Se você supostamente está passando uma prova, uma aflição, um grande problema, é permissão de Deus. Até Satanás, para mover um dedo contra a sua vida, contra a sua família, se não tiver a permissão de Deus, ele não pode fazê-lo, ele não pode desacatar. Daí eu costumo dizer que Satanás obedece mais do que muito cristão, que se diz cristão, e não dá bom testemunho, infelizmente. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Interessante que Satanás deixa sempre um, né? Para levar a notícia, para arrebentar com a fé da pessoa. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles. E morreram, só eu escapei para trazer-te a nova. Amados, é muita notícia ruim, é muita conspiração de uma só vez para um ser humano. Uma coisa é você perder um terreno, você perder algum animal de estimação. Outra coisa é você perder 10 filhos num único dia. Você que já perdeu algum ente querido, você pode ter uma noção do que nós estamos aqui falando. 7 filhos, 3 filhas num único dia. Você já pensou velar e sepultar 10 filhos num só dia? Além de ter perdido todos os bens que foi construído durante anos. Então, a permissão de Deus foi para que tudo isso viesse a acontecer. Vamos ver o grande finale. O que você faria diante de uma situação dessa? Iria murmurar contra Deus, questionar a Deus o porquê de tudo isso? Ele é soberano, ele sabe de todas as coisas. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Quer dizer, o coração de Jó não estava naquilo que ele possuía. E ele bem sabia que os filhos e as filhas eram de Deus, não eram dele. Mas Deus o havia concedido aqueles filhos por algum tempo. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus
falta alguma. Quando nós sabemos que tudo pertence a Deus e que a nossa vida aqui é transitória, efêmera, passageira, como um sopro, então nós conseguimos encontrar o reino de Deus. Agora, quando o nosso coração ele está arraigado naquilo que é material, naquilo que se pode ver, naquilo que se pode tocar, fatalmente nós vamos sucumbir quando o dia mau vier. Quando as forças do inferno vierem com ímpeto contra as nossas vidas, contra nossas famílias, contra nossos bens, contra a nossa saúde. Mas aquele que está de fato e de verdade ligado na videira verdadeira não vai se abalar, assim como Jó. Porque o coração não está nas coisas materiais, e sim espiritualmente em Deus. Satanás, então, percebendo que toda a atitude tomada até o presente momento não havia abalado a fé de Jó, não havia corrompido a fé de Jó, foi novamente perante Deus. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Mais uma vez, Satanás queria insinuar que se o homem ele ficar doente, ele já não vai mais amar o Senhor. Porque para muitas denominações, se a pessoa fica doente, é porque ela está em pecado, ela está em falta com Deus. Mas nada acontece sem a permissão do Todo-Poderoso. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Olha a audácia do maligno para com Deus. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Olha só a soberania de Deus. Olha só a autoridade de Deus. Então saiu Satanás da sua presença. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos. Existem tumores benignos e tumores malignos, ou seja, de tumores cancerígenos que podem levar a óbito. Desde a planta do pé até o alto da cabeça. Se você já teve um tumor, antigamente tinha aqueles furuncos que a gente espremia para vazar aquela secreção, aquele tumor purulento. Então você imagina do pé ao alto da cabeça, todo o corpo infestado de tumores malignos, que podem levar a óbito. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Existem cristãos e cristãos. Um raio-x para você saber quem de fato e de verdade serve a Deus ou não, se é apenas de lábios ou se é de todo o coração, é o passar pela prova, é o passar pela tribulação. Então, quando as pessoas viam a Jó e sua esposa, era difícil saber quem era mais temente a Deus. Mas quando veio o infortúnio, quando veio a escassez, quando veio a enfermidade, quando veio a vergonha, aí ficou fácil de saber quem serve a Deus, quem servia a Deus e quem apenas de lábios o fazia. Nos dias de hoje não é diferente. A gente vê
consegue ver a fé das pessoas através da sua atitude perante os problemas. Como que a pessoa se comporta perante os problemas? Aí nós podemos ter uma ideia de quão grande ou quão pequena é a fé dessa pessoa diante de Deus, diante da providência divina, ou o quanto ele conhece a Deus. Porque aquele que não conhece a Deus, ele não confia. Como assim? Quem não conhece, não confia. Se eu conheço a Deus, eu sei que tudo que eu estou passando, todo o problema, todo infortúnio que eu estou passando, é que Deus permitiu para me moldar em algum aspecto, em alguma característica. Porque eu, como acredito que a maioria dos cristãos, eu peço para que Deus ele venha me moldar. Eu peço, Senhor, tem misericórdia. Tira de mim toda iniquidade. Limpa-me, Senhor. Mente, corpo, alma, espírito, limpa-me, para que eu possa estar me santificando a cada dia a Ti. E eu creio que você, como cristão, você também tem pedido isso para Deus. E Deus, ele responde. Ele responde. Ele vai causar uma situação para que aquela enfermidade na sua alma, na minha alma, ela venha cair por terra. Então entenda isso. Nada acontece sem a permissão de Deus. E outra coisa, outro detalhe. A Bíblia nos diz que ninguém é provado além de suas forças. E juntamente com a prova, vem o livramento, de maneira que o possais suportar. Deus seria muito injusto se colocasse para nós, para mim, para você, uma prova que eu não pudesse suportar ou que você não pudesse suportar. Mas a prova nada mais é para nos lapidar, para podar os galhos secos de nossa vida, para nos tornar mais consagrados ao Senhor. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. E Jó, ele estava pensando que Deus tinha feito tudo aquilo para com ele. Mas Deus, ele, pelo contrário, Deus ele tinha assim um carinho muito grande por Jó, um amor muito grande, porque Jó, através de sua vida, ele externava a presença do Todo-Poderoso. E depois disso tudo, veio Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. É muito comum, amados, que quando a pessoa ela entra em decadência financeira, ela é acometida de uma enfermidade, acontece um problema familiar e toda a ordem de infortúnios na vida da pessoa, Satanás usar seus mensageiros para acusar, dizendo que estamos em pecado, dizendo que o problema foi a falta de comunhão com Deus. Isso também pode acontecer. Isso também pode acontecer. Consequência do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isso pode acontecer também, mas nesse caso, foi uma permissão de Deus para provar para o diabo, não para ele mesmo, não para o próprio Deus, porque ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente, mas para provar para o diabo que a fidelidade de Jó não vinha das bênçãos, e sim dele mesmo. A fidelidade vinha de Jó mesmo, do ser Jó, porque ele era temente a Deus e, consequentemente, ele era abençoado. Naturalmente, Jó era abençoado por sua fidelidade a Deus. Então, os três amigos de Jó não viam outra resposta de todo aquele mal que sobreviera sobre Jó, a não ser o pecado que Jó poderia ter cometido. E começaram a acusar Jó. Se já não bastasse Jó ter perdido os seus bens materiais, ter perdido a honra perante os homens, e também a sua família, e posteriormente
a esposa apunhalar pelas costas, dizendo para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Não bastava só abandonar Deus, não. Não bastava só Jó abandonar Deus, mas amaldiçoar Deus. Olha que ponto chegou a fé da esposa de Jó quando perdeu aquilo que possuía. Amaldiçoar Deus. O que é isso? O que é isso? Enquanto tinha bênção, era o meu Deus. Perdeu bênção, já não é mais Deus, é um inimigo. Quem que você amaldiçoaria? Quem que você amaldiçoaria? Aquele que talvez tenha prejudicado seu casamento? Aquele que tenha falado mal de você? A esposa de Jó mandou Jó amaldiçoar Deus. Porque só era Deus dela. Enquanto prosperava, enquanto tinha saúde, enquanto tinha família. Então, se não tem bênção, não tem Deus. Será que o Deus que você tem construído para você não é o Deus que satisfaz suas necessidades? O Deus que só existe para abençoar? As pessoas têm construído um Deus para elas de acordo com suas necessidades. Não é o Deus bíblico. Examine-se para saber se o Deus que você serve é realmente o Deus bíblico, o Deus criador dos céus e da terra. Examine-se, examine-se. Continuando aqui, amados. Então, a acusação vem sobre a pessoa que está passando pela prova. A acusação principalmente dos amigos, da esposa, para acabar de vez com a nossa fé, acabar de vez com a nossa comunhão com Deus. Mas se nós estamos de corpo, alma, espírito em Cristo, toda acusação do inimigo, ela cai por terra. Toda acusação cai por terra. Porque a maldição sem causa, ela não se cumpre. Isso é bíblico. Agora nós vamos à conclusão dessa passagem tão memorável, tão exortativa do Senhor. Jó capítulo 42, verso 5. Olha só as palavras de confissão de Jó. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que nos ensina essa confissão de Jó? Eu só posso conhecer a Deus. Eu só posso conhecer o tamanho da minha fé, a qualidade da minha fé, quando eu sou provado. Quando eu não tenho mais saúde, eu não tenho mais amigos, eu não tenho mais família, eu não tenho mais condições financeiras, eu estou totalmente na dependência de Deus. E se eu continuo amando a Ele de todo o meu coração, essa é uma fé genuína, essa é uma fé pura, é uma fé íntegra para com Deus. Então nós só conhecemos a nossa fé mediante a escassez. Eu não posso conhecer a qualidade da minha fé enquanto eu tenho uma mesa farta, enquanto eu tenho saúde, enquanto eu tenho amigos, enquanto está tudo bem em família. Eu não vou conhecer a qualidade da minha fé. Mas quando eu sou desprovido de tudo que meus olhos podem ver, de tudo que eu posso tocar, aí sim eu vou conhecer a qualidade da fé que eu professo. Se ela é uma fé de lábios ou se ela é de todo o coração. Quando o Senhor Jesus ele diz que nós temos que amá-lo de corpo, alma e espírito, é justamente isso. Na totalidade do nosso ser, nós temos que amá-lo acima de todas as coisas. Ele tem que ser o alicerce, o fundamento da nossa vida, da nossa fé. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando este orava pelos seus amigos, olha só,
Os amigos de Jó, supostos amigos de Jó, acusaram Jó de todas as maneiras, todas as maneiras. Não bastasse Jó enfermo, com aquelas chagas do pé ao alto da cabeça, se raspando com um caco, a esposa mandando ele amaldiçoar a Deus, os amigos acusando-o, e ele foi orar pelos seus amigos. Ele ainda foi orar pelos seus amigos. Olha só a pureza de Jó, o amor de Jó para com aqueles que o acusaram. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe em dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia e o da terceira Queren-Hapuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Isso me faz lembrar aquele versículo, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida e a sua família. Amém e graças a Deus. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz.